Bom dia, pessoal. Enquanto ajustamos aqui, iremos esperar vocês nos derem aquele bom dia, nos falarem de onde vocês são. E é isso aí, pessoal. Bom dia, pessoal, estamos mais uma vez aqui junto com vocês, esperamos o seu bom dia também. Já vamos começar hoje falando do nosso produto que acabou tendo mais curtidas, foi o nosso Buff Light. Existem duas situações, o Buff Light e o Annihilator, e o Buff Light acabou sendo mais pedido para a gente comentar sobre ele e explicar para ele. Luciane? Bom dia, tudo bem, pessoal? Então, como prometido durante a semana, hoje nós faremos o sorteio do boné exclusivo da Malco, né? Se possível, enviaremos hoje mesmo. Tivemos 187 participantes. Ainda estou no mesmo esquema, eu imprimo todos os nomes que participaram. Como sempre comento, o primeiro nome, a linha fica por cima, então eu pego página por página e escrevo o nome da pessoa para fechar os participantes. Então foram 187, ok? 187 participantes. No final da live nós sortearemos, tá? E é isso aí, eu vou ficar aqui vendo os comentários de vocês enquanto vocês interagem com o Joel. Com certeza o Buff Light é um dos coringas da Malco, né? Eu creio que essa live durará um pouco mais que as outras. E vamos começar já tenho vários. O Henrique Queijo está conosco, bom dia. Guilherme Portela, bom dia. David Salas, Master Clean, está conosco. O Guilherme, ele é de Guapimirim, Rio de Janeiro. E a Master Clean é o Maicon, que sempre está conosco. Ele é Master Clean. Ele é de Criciúma, Santa Catarina. Obrigada, Maicon. É um prazer saber o seu nome. Todas as terças você está conosco. Joel, fica à vontade. Pessoal, bom dia novamente para todos vocês. Você fala em processos de polimento, para dar uma esclarecida para vocês breve. Existem várias situações e hoje uma das grandes dificuldades para os polidores, uma das situações mais difíceis que existe é muitas vezes conseguir se resolver aqueles famosos problemas de hologramas, de holografia. E muitas vezes esses hologramas não são deixados pela etapa final do processo de polimento. Existe uma situação de deixar do micro hologramas finos, às vezes por um processo de lustro e acaba deixando algumas marcas. Mas a grande dificuldade muitas vezes é em remover as marcas pesadas deixadas pelo corte. Nós sabemos que independente da situação, quando você fala num processo de corte, a primeira etapa do processo de polimento, a mais agressiva, onde que se remove as marcas, vamos dizer, se for um carro lixado, as oxidações do verniz, se remove riscos e assim por diante, você usa produtos mais agressivos, você usa boinas mais agressivas e acaba ficando algumas marcas desse processo. E nessa situação, o nosso Buff Light, além de ele fazer um processo de corte, um corte às vezes não tão agressivo, de um corte médio para fino, ele tem um poder de corte também, mas a principal característica é para resolver esses problemas da primeira etapa do corte, a chamada etapa do refino. A gente sempre aplica, vamos dizer, essa explicação, até mesmo nos próprios cursos de polimento da Malco, em várias situações, que uma das principais etapas, até pode-se dizer a mais importante do processo de polimento, seria a parte de refino, onde é que você praticamente remove todas as marcas da primeira etapa e prepara o carro para um lustro. O lustro seria um complemento, vamos dizer, para se aumentar o brilho e tirar aqueles riscos mínimos que ficou na peça. Mas a etapa principal, onde é que se remove as marcas pesadas, seria o processo de refino. E o Buff Light, o próprio Buff Light, vamos dizer, nessa situação, para remover essas marcas pesadas, não existe, vamos dizer, a gente acredita, né, que não existe nada mais eficiente, tão eficiente quanto esse produto.
pela quantidade, vamos dizer, de lubricidade que ele tem, o poder de corte que ele tem sem produzir outras marcas. Então você consegue remover as marcas da primeira etapa, você consegue com facilidade, vamos dizer, tirar aquelas marcas pesadas da primeira etapa, usando boinas de refino e preparar o carro para receber um lustre. Então o processo de polimento vai ficar muito mais fácil, você já vai agilizar o trabalho, vai facilitar e não vai perder a qualidade, você vai ter uma qualidade, vamos dizer, excepcional no seu trabalho. Então nessa situação, praticamente que o Bullflight entra. Não quer dizer que ele não pode ser usado no processo de corte. Ele pode ser usado no processo de corte também. A gente sempre faz alguns comentários sobre o processo de polimento a mal, corte, refino e lustro, que dentro do próprio corte você tem várias opções. Você tem um corte agressivo, como nós já comentamos com vocês sobre o nosso True Grid. Nós temos o processo de corte médio, que a gente já comentou alguma coisa com vocês sobre o nosso Super Duty, e a gente pode usar o Bullflight como um corte fino também. O Bullflight pode ser usado como um corte fino, porque essas três opções e essa situação no corte, eu preciso fazer 3 cortes quando eu for fazer um processo de polimento? Não. Você vai ter a opção de escolher entre um corte agressivo, um corte médio e um corte fino, mediante a necessidade. Mediante a necessidade que haver lá no seu dia a dia, você tem uma opção de corte agressivo, médio e fino. Isso significa o quê? Que não existe uma regra no processo de polimento, por isso que a gente chama de polimento profissional. A Malco aplica o polimento profissional sobre os produtos não têm mascaradores, vamos dizer, não acaba escondendo os defeitos. Existem várias situações e várias características, mas dentro disso que eu estou comentando com vocês sobre o processo de corte agressivo, médio e fino, e o Bullflight é um corte fino e faz a parte de refino também, se dá essa opção para o polidor. Por que se dá essa opção para o polidor? Porque, como se fala, é um polidor profissional, ele tem, mediante a necessidade dele, resolver o problema sem criar outros problemas. Esse é o grande detalhe e a grande característica, porque às vezes nós, muitas vezes no passado, sempre entrávamos com um produto agressivo e acabávamos às vezes estragando, acabávamos danificando uma peça e depois ainda às vezes nem conseguimos resolver os problemas. Então, por isso dessa situação, o que acontece? Não tem porquê, só um exemplo para vocês, não tem por que eu entrar com um processo, com um produto agressivo, uma boina agressiva, num carro às vezes só está com marcas de pano. Então com o Bullflight você dá essa situação, vamos dizer, você dá essa oportunidade para o polidor partir da onde está o problema para resolver o problema sem criar outros problemas. Esse, vamos dizer, seria uma das grandes características desse produto. E no processo de corte, eu até separei para vocês aqui, para dar uma olhada, a gente tem 3 opções de boina também. Então, ou seja, não só nos produtos você tem uma opção, vamos dizer, de entrar com um produto mais agressivo, menos agressivo, assim como propriamente também nas boinas. Então coloca na mão do profissional uma responsabilidade dele pensar, dele analisar a situação, como está a necessidade do carro, e mediante isso ele resolver o problema sem criar outros problemas. Então esse seria o grande detalhe, vamos dizer, do próprio Bullflight. Isso na situação do corte. Agora, quando se deixou algumas marcas e se usou um processo agressivo no corte, ou até mesmo ele mesmo, você tem a opção do refino, que daí você entra com o processo com as boinas de espuma para você tirar as marcas que as boinas de lã deixaram. Uma das coisas que a gente sempre faz um comentário, não existe, vamos dizer, processo de corte com boinas de lã que não deixa marca, independente da situação, independente da boina de lã, ou seja, poucas ou bastante, as boinas de lã acabam sempre deixando algumas marcas, e principalmente nas cores mais escuras, onde o sol bate diretamente na lataria do carro, se percebe essas marcas deixadas pelas próprias boinas de lã. Então aí que entra a situação das boinas de espuma, para remover essas marcas das boinas de lã e preparar o carro para um lustre, ou seja, o lustre é um complemento do brilho, vamos dizer, vai ser um adicional, um extra, vamos dizer, aquele brilho, vamos dizer, super brilho, você aplica vários nomes, várias situações, aí que entra o processo de refino para remover totalmente essas marcas das boinas de lã deixadas. Luciane, alguma pergunta já para nós sobre o Bullflight? Eu tenho situação? Um comentário, mas o Felipe Teixeira está conosco, o Jefferson de Paula combina que o produto é show de bola, o Marcos Aurélio, ele é de Piancona, Paraíba, então nós estamos chegando longe, né? Paraíba. Legal.
O FIT, o Thiago Dias está conosco, o Sidmar está conosco, bom dia. O Mauri da Centro-Sul Distribuidora ali de Cascavel está conosco também, o Adilton está conosco. O Sidmar comenta assim: o mesmo produto faz o trabalho de corte e refino. Tem outra questão aqui também, que o cliente pediu para, deixa eu só ver quem é, que correu rápido aqui, eu já acho, mas ele pediu para comentar a combinação Buff Light com boina roxa, em especial ele pediu para comentar. O Sidmar comentou sobre o mesmo produto faz corte e refino. Isso. Com certeza, vamos dizer, o Buff Light, vamos dizer, ele entra em várias situações. Aquela situação, você não vai usar o produto num corte agressivo, que você estaria, vamos dizer, gastando muito produto e ia demorar um pouco o seu trabalho. E o objetivo nosso da Malco, quando fala de fazer essa parceria com o polidor, verdadeira parceria tem que ficar bom para o polidor, bom para nós, bom para todos. Então esse, vamos dizer, seria o grande detalhe. Ele tem um poder de corte fino, ele tem, mediante a utilização das boinas de corte, uma das situações que acontece ao vivo, acontece isso, né? Até cai o produto. Mediante, vamos dizer, a boina que você estiver usando, o produto ele se adapta à boina que você estiver usando, isso seja as boinas de corte e as boinas de refino. Se você estiver usando uma boina de corte, vamos dizer, agressivo, ele vai aumentar a agressividade mediante a agressividade da boina, porque ele tem lubricidade, vamos dizer, ele tem abrasivos, ele tem um poder de corte para tirar marcas de lixo 1500 com facilidade, usando a boina de corte agressiva, a boina de lã 100%, vamos dizer, com facilidade. Aí depois tem a boina de lã amarela, está até um quanto pouco usada nesses dias agora, com a chegada da nossa boina de lã roxa, porque a boina de lã roxa, até comentando sobre o outro assunto que foi pedido, ou seja, a própria boina de lã roxa, ela veio numa situação bem interessante, como a gente já comentou com vocês, a gente até fez um sorteio de uma. O que acontece? Ela tem um poder de corte, praticamente idêntico, ou até mesmo a própria boina amarela, ou até chega próximo à boina branca, porém com um detalhe, por ela ser uma textura de lã com espuma, ela consegue não deixar às vezes aquelas marcas mais pesadas que as outras boinas acabam deixando. Então vamos dizer, esse com o produto, vamos dizer, com o próprio Buff Light e a boina de lã com espuma roxa, vamos dizer, se torna muito fácil você resolver aqueles problemas nos carros escuros, vamos dizer, que não estão tão danificados, só estão com oxidações, só estão com algumas marcas de pano, não tem aqueles riscos tão profundos. Então, vamos dizer, facilita muito o processo de polimento, a facilidade é muito grande, vamos dizer, nessa situação para se resolver esse problema. Então, o grande detalhe é esse, o produto tem a situação de corte, ele pode fazer o corte, assim como ele pode fazer o refino também. Então entenda bem, se você usar uma boina de refino, você vai conseguir fazer um refino com o produto. Se você usar uma boina de corte, você vai conseguir fazer um corte com o produto. Esse é o grande segredo do Buff Light. Ele tem lubricidade, ele tem abrasivo. E outra situação, como eu comentei com vocês sobre os produtos da Malco, ele acaba degradando os seus abrasivos, ou seja, o produto tira as marcas dele mesmo. Entendam bem, se você entra numa situação com o produto, com os abrasivos do produto estão grandes, ele acaba, vamos dizer, degradando esses abrasivos e ele tira as marcas dele mesmo. Então esse acabamento muitas vezes que os polidores procuram, esse acabamento que muitas vezes os polidores buscam no seu dia a dia de trabalho, ele acaba, vamos dizer, tirando as marcas dele mesmo e facilitando a vida do polidor, preparando para uma situação de refino e até mesmo para o lustro que vai acontecer. Vai ganhar qualidade, vai ganhar tempo. E aquela velha situação que a gente comenta hoje no processo de polimento, nos polidores, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você, vamos dizer, agilizar o seu processo, mais rápido você vai acabar. E um detalhe, sem perder, vamos dizer, a própria qualidade. Então vai ajudar muito no polidor, no seu dia a dia, no seu trabalho, facilitando, vamos dizer, nessa situação. Então ele corta e ele refina, mediante a boina que você usar. A gente colocou várias boinas aqui, até mostrando alguns modelos da boina. Até a Luciane comentou, vamos explicar bem, não vamos entrar muito no detalhe de mostrar, vamos dizer, os tipos de boinas, só vamos colocar, vamos dizer, as agressividades das boinas, que como vocês podem ver, a gente tem várias boinas também, somos distribuidores da Lei Country, então tem várias boinas que facilitam o trabalho e o dia a dia do polidor. Luciane? Para complementar, quem está conosco também é o Hugo, lá no Japão. Eu acho que a cidade lá é Kanagawa.
Bom dia. Não sei se é bom dia para você também, mas... Boa noite. Obrigada. O Sidmar, ele acabou de comentar. O bom disso tudo é que a Malco não tem uma regra de linha a ser seguida para o polimento e espelhamento, até para a preparação de vitrificação. Isso é a Malco. Realmente, como o Joel comentou, o grande segredo da Malco é essa diversidade de situações que ele é capaz de suportar. Eu acho importante também comentar, Joel, a questão do rendimento, né? Você comentou da lubricidade do produto, ou seja, ele dá mais tempo para a pessoa trabalhar. Isso ajuda muito em se falando de Brasil, né? Com climas tão diversos que nós temos, mas também o rendimento desse produto, né? Que com certeza eu acho que não tem igual, né? Se puder comentar também sobre isso. A situação até do próprio rendimento do produto, às vezes a gente sempre faz esse tipo de comentário, a gente explica bem sobre o produto, fala sobre ele, aí às vezes você que está aí do outro lado nos assistindo, vendo, já viu falar do Buff, fala, mas o produto tem todas essas qualidades, vamos dizer, é tão bom assim, resolve todos esses problemas, mas o preço deve ser muito caro. Um grande detalhe, parece até, vamos dizer, é muita coisa até para ser verdade, mas é verdade sim. Além do produto ter todas essas qualidades, ter todos esses benefícios, a gente pode até garantir para vocês que ele é mais barato do que os próprios concorrentes que estão no mercado. Até, Luciane, até não sei se você tem o preço para nós do galão de Buff Light. Aplicado em média, vamos dizer, no mercado, você tem? Eu tenho em média, pelo que eu vi em algumas lojas, o galão é vendido em torno de R$350. Então, só para vocês terem uma ideia, então, pessoal, só para vocês fazerem um comparativo, que nós polidores, a gente já até comentou em outras transmissões, nós somos muito bons em trabalhar, mas às vezes nós não entramos naquele detalhe de conta. Então, se nós tiver um galão de Buff Light que custa R$350, se você fazer, vamos dizer, o preço de meio litro, você tem aí... Fica em torno de R$42. Então fica em torno de R$42 meio litro desse produto. Nós sabemos que a maioria dos concorrentes, vamos dizer, usam a embalagem de meio litro. Então se você pegar um galão de Buff Light, dividir por 8, que vai dar 8 porções, vamos dizer, de meio litro, você tem um valor, vamos dizer, de R$44, R$40. Então vamos dizer, é muito... E sem a gente, vamos dizer, não vai entrar nesse detalhe, a gente pode até dar uma certa garantia para vocês que o rendimento do produto, vamos dizer, chega a 15, 20% a mais do que muitas vezes os produtos que nós até mesmo aqui na Malco chegamos a usar e fazer os testes. Então vamos dizer, esse detalhe às vezes isso não vai entrar muito nessa situação, até para não criar, vamos dizer, um certo constrangimento, mas a gente pode... Vocês aí no dia a dia de vocês podem fazer as contas, colocar na ponta da caneta, vocês vão ver. Então se meio litro desse produto custa a média de R$44, vamos dizer R$45, e até faz a média de 10 a 15% a mais do que alguns produtos que existem por aí, então vocês vão ver que tocou lá no bolso de vocês, e a partir do momento que mexeu no bolso de vocês, vocês podem ter certeza que vai ser muito interessante, sem falar nas próprias qualidades do produto, vamos dizer, naquilo que o produto consegue resolver dos problemas do seu dia a dia de trabalho. Então, esse é o grande detalhe. O produto tem um poder de corte até para remover marca de lixa 1500, tem a situação de refino, ele consegue refinar com facilidade, consegue cortar, então se encaixa muito bem no seu dia a dia, na situação de trabalho, facilitando, vamos dizer, a vida do polidor, que esse é o objetivo, e facilitando a vida do polidor e mexendo no bolso, ou seja, trazendo economia para nós. Nós sabemos que é onde nós podemos gerar economia no nosso trabalho, no nosso dia a dia, vai ser em retorno para nós, ou seja, vai aumentar os nossos ganhos. Luciane? Eu tenho uma pergunta interessante, até acabou que nós não comentamos com relação ao AutoGrit, ao SuperDut, com relação à rotação. O Felipe, desculpa, deixa eu ver aqui, exatamente, o Felipe ele pergunta qual que é a rotação indicada para usar o Buff Light. O Buff Light, vamos dizer, mediante a temperatura, às vezes do seu dia a dia, varia essa situação de clima, varia de uma rotação de 1.600 giro a 2.000 giro, mas em dias, às vezes se aplica em dias de regiões muito frias, como nós estamos passando por esses dias frios, até no Rio Grande do Sul, até mesmo em Santa Catarina. Isso não significa que você não possa, vamos dizer, aumentar mais um pouco esse giro, chegar até 2.200 giro, mediante ao clima. Uma das situações que a gente sempre comenta com os próprios polidores sobre esse detalhe do giro. Existe aquela situação, giro versus pressão. A partir não significa que você não
possa aumentar um pouco o giro do produto. Esses produtos da Malco, eles suportam giro alto, entendam bem? Assim como ele pode ser trabalhado em giro baixo. Então essa situação giro versus pressão é que faz a grande diferença. O que acontece? A partir do momento que você diminuiu o giro, você pode aumentar um pouco a pressão na peça. A partir do momento que você aumentou o giro da Politriz, você automaticamente vai diminuir a pressão. Porque existem várias características, existem vários tipos, vamos dizer, de situações, existem vários polidores que cada um tem uma característica específica na sua maneira de trabalhar. E outra característica dos produtos da Malco é essa, ele acaba se adaptando ao próprio polidor. Ah não, eu gosto de trabalhar com giro mais baixo. O produto vai se adaptar a você trabalhando com giro mais baixo. Não, eu gosto de trabalhar com giro mais alto. O produto vai se adaptar, vamos dizer, à sua maneira de trabalhar, as características. Existe um limite dentro do produto, existe um limite, vamos dizer, mas bem limitado esse limite, vamos dizer, ele vai se adaptar à situação do polidor. Uma das coisas que sempre tem que se levar em conta é aquela situação, giro versus pressão. Se aumentou um pouquinho o giro, você diminui a pressão. Você abaixou o giro, você pode aumentar a pressão. É só ter esse cuidado, mas a média que vem no rótulo do produto é de 1.600 a 2.000 giros, você pode trabalhar dentro disso tranquilo. Se tiver um pouco frio, vamos dizer, o clima é muito frio, você aumenta um pouco o giro, não tem problema nenhum. É uma aula de polimento. Na verdade a gente acaba fazendo bastantes comentários, né? Essas dicas, na verdade, são muito importantes, né, para o dia a dia, para você poder trabalhar e às vezes se aperfeiçoar aí no seu estúdio. Gente, um comentário que antes de dar oi aqui pro pessoal, a gente fica muito feliz porque eu estou vendo aqui muitos donos de estúdio mesmo conosco. É um prazer ter vocês aqui, muitos a gente já conhece, já estiveram conosco, ou nós lá aí na cidade de vocês. E o nosso objetivo é exatamente esse, tá? Estar mais próximo a vocês. Se vocês tiverem dúvidas, nos mandem sempre, o Joel está aqui conosco para responder. É um prazer poder ver que vocês estão aqui, por exemplo, agora. O Augusto Salvetti está conosco, o Felipe, né, eu já havia comentado, o Renato Polimentos, bom dia. Ele fala que trabalha com os produtos da Malco. O Alan da Estúdio Happy Car, bom dia. O Master Clean, que eu já havia comentado, o Maicon. Deixa eu ver, o FT Polimentos, deixa eu achar ele aqui, que ele pediu um bom dia especial. Aqui, ó, Fit, oh meu Deus do céu, o celular tá andando rápido aqui hoje. Eu já acho, o FT Polimentos, eu só quero achar o nome dele. Manda um oi de novo aqui para eu acompanhar. Mas o Adilton comenta que é muito bom os produtos, um dos melhores. E é isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui quem mais. Hoje eu tô atrapalhada aqui com o celular. É isso aí. Eu vou dando um bom dia para vocês, não vou atrasar o Joel. Bem, pessoal, a gente vai sobre os próprios produtos, sobre o próprio produto da Malco, os produtos da Malco, situação de corte, de refino, de lustre, assim por diante. Qualquer dúvida que surgir, já deu para vocês terem uma ideia, como até mesmo a Luciane comentou, a gente entra nesses detalhes do processo de polimento, sobre maneiras de trabalhar, né, para a melhor utilização do produto, para facilitar o trabalho de cada um de vocês. Mas a gente, como vocês entenderam, o produto serve para um corte fino, consegue remover até marcas de lixa 1500 e para toda a situação de refino, vamos dizer, mediante a situação das boinas você tem. E outra situação, a gente até trouxe a própria boina, vamos dizer, da Rotor Orbital Dual Action, ele pode ser usado com Politriz Rotor Orbital Dual Action também, a gente tem, vamos dizer, essas boinas da Lake Country, a gente tem, somos distribuidores também, essa boina específica e exclusiva para Rotor Orbital Dual Action, assim como a própria boina roxa também pode ser usada, todas podem ser usadas na situação da Politriz Dual Action, menos essas boinas, vamos dizer, que tem o controle de pressão. Essas daqui são exclusivas, vamos dizer, para a Politriz rotativa, por causa desse detalhe do controle de pressão. A gente depois vai tentar fazer com vocês um vídeo, vamos dizer, uma transmissão, para explicar de todas as nossas boinas, onde é que elas melhores se encaixam, onde é que elas vão facilitar a vida do polidor. Então, para finalizar, pessoal, o produto tem um poder de corte que remove até lixa, marcas de lixa 1500, vamos dizer, e tem o processo de refino para facilitar
a vida do polidor, como a gente comentou, mediante a necessidade de vocês entram com o produto para não causar mais problemas. Esse é o grande objetivo, partir da onde está o problema para resolver e não como a gente, às vezes, eu particularmente fazia, a gente entrava com um produto agressivo, acabava danificando a peça do carro e às vezes depois ainda não conseguia nem tirar as marcas, mas ainda bem que essa situação acabou, a gente tem a Malco aí para resolver os problemas de vocês. A gente vai tentar partir para o sorteio agora, mais alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai comentando também. Então é o Felipe da Garagem FT. Felipe, então pessoal, acho que caiu a conexão, estamos de volta. Então, como combinado, hoje o sorteio é do boné da Malco, né, o boné exclusivo. Quem nos manda esse boné é a própria fábrica, tá? Muitos comentários sobre ele, achei legal a participação de vocês. Então, como eu comentei no início, foram 187 participantes. Como sempre, nós utilizamos o site sorteador. Então, Thiago, se puder vir aqui comigo para mostrar o monitor. Então, está aqui a lista de participantes, ok? Então, olha só. Então, sortear um número entre 1 e 187. Vamos lá? Pegou aí, Thiago? Foca bem. Agora eu vou sortear. Ok, voltamos. Ok? Então, foi 110 o número sorteado. A conexão não está muito boa agora no finalzinho da transmissão. Então, o 110, gente, é o Cristiano Lucena Car. E ele já curtiu a nossa fanpage, ok? Então, Cristiano, parabéns. Entraremos em contato com você, ok? E até terça-feira que vem. Não sei se nós faremos mais um duelo de produtos. Nós vamos ver com o Joel. O Joel tem uns grupos, né, Joel? Vocês comentam alguma coisa. Mas durante a semana vocês que estão nos acompanhando verão aí o que nós vamos fazer terça-feira que vem, tá? Tenham um bom dia. Tomara que tenha sido proveitoso para vocês. E até terça que vem, se Deus quiser. Bom dia, pessoal, até a próxima terça e durante essa semana, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem as perguntas para a gente vai estar aqui para responder para vocês. Um abraço a todos e um bom dia a todos.